Tcharam! E chegou o grande dia de construir o nosso jardim vertical aqui no cenário. E o que a gente vai precisar, ó, só uma trena, mas fica de olho que hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber para instalar aquele jardim vertical na sua casa, no ambiente que você quiser, sem ter a preocupação de errar. A primeira coisa que a gente tem que definir quando a gente deseja instalar um jardim vertical é aonde esse jardim vertical vai estar e qual é o tamanho que ele vai ter. E por isso é importante a trena. A trena vai estar com a gente o tempo todo, tá bom? Eu determinei que o meu jardim vertical vai estar nesse local e como eu vou utilizar os módulos da Green Up, né, que são esses módulos prontos aqui, que já vem prontos para a gente instalar e vocês vão ver isso aí no vídeo, como é facinho. Eu escolhi esse local para fazer o meu jardim vertical. Uma ótima ideia para você que não tem noção de nada é primeiro escolher o local e em seguida dar uma olhada nos modelos de jardim vertical que existem por aí. Por exemplo, entra no Google, digita lá Google Imagens, jardim vertical, olha os modelos e veja como é que é feito, como que as plantas estão sendo colocadas ali para ficar bem fechado, ficar bonitinho, tá certo? Repare que depois que instalar suas plantas, o jardim vertical vai avançar para cá. Então, se você tiver um corredor muito estreito, uma passagem ou algum local que você precise manipular alguma coisa, você precisa perceber que plantas que você vai escolher aí, que elas não avancem muito para cá. Se você tiver umas plantas com umas hastes, umas folhagens muito grandes, todo esse espaço aqui vai ser consumido, então é muito válido lembrar disso aí. Outro detalhe é que eu quero que esse jardim ocupe um espaço específico, então a gente vai ter que medir o tamanho que vai ter esse jardim vertical, tá? Como que a gente vai querer ele, até onde ele vai chegar, isso já contando com o tamanho das plantas pendentes que a gente vai colocar aqui, certo? Vamos começar a colocar o primeiro módulo lá em cima, então eu quero que a planta chegue até aqui. Bom, fica legal. Fica bacana. Então eu quero que a massa de folhas dessa minha planta chegue até aqui. E até aqui vai ter 90 centímetros. Então bora lá pro Garden para a gente determinar quais serão as plantas e qual é a massa, qual que é o volume de folhas que a gente vai ter ali para ocupar esse espaço. Logo que eu cheguei no Garden já vi esse jardim vertical muito bem bolado, porque aqui nele tem só plantas rústicas, tá? A gente tem cingônio, lambari, peperômias, plantas muito resistentes, tá? E que são excelentes para utilizar em jardins verticais, por isso que eles utilizaram aí. E aí, claro, né, quando você for escolher suas plantas no Garden, você vai ver ali que tem plantas em saquinhos, tem plantas que vêm várias mudas na caixa, e aí você vai ter que escolher qual que vai ser o modelo que você vai fazer, se vai replantar ou não. Você pode ver aí várias peperômias, que são plantas bem resistentes para jardim vertical, geralmente toleram aí sombra e meia sombra e até mesmo um pouco de sol aí, né? As peperômias são bem resistentes, são folhas carnudas e dão um bom caimento, elas preenchem bem o espaço ali sem dar muito trabalho no jardim vertical. Mas aqui, como no nosso caso a gente vai colocar a cuia direto, a gente vai direto para o setor do Garden, onde os vasos as plantas estão plantadas aqui já direto nas cuias que a gente vai colocar no nosso jardim vertical. Como você pode ver aí, já temos os lambaris, que são extremamente resistentes, plantas que aceitam solos mais ácidos, não precisam de tanta rega, e os cingônios também, que são plantas super resistentes, tá? Pode plantar que você não vai ter problema, tolera sombra e meia sombra. Uma outra planta que eu gosto de usar bastante em casa são as jiboias, extremamente rústicas e toleram muito bem a sombra, tá? Um ambiente bem sombreado mesmo. Ela aguenta muito bem, ela continua indo, ela não morre, precisa de pouca água. Se você deixar uma semana sem regar, a sua planta quase não vai sentir, tá bom? Essas plantas são super resistentes e ó, guarda aí, toleram sombra e meia sombra. No sol, essas plantas não vão tão bem. Mas como eu não posso deixar de falar de plantas que toleram um pouco melhor o sol, então a gente vai falar sobre as de meia sombra, aquelas de um lugar que pega um pouco de sol, mas que ainda assim a maior parte do tempo é sombra. Olha aí, essas aqui são as eras e elas podem ser conduzidas como plantas pendentes ou como plantas trepadeiras. E essa planta é super resistente, tá? Mas não pode faltar água, hein, gente? Não pode faltar água. Um conselho que eu dou é evitar plantas que você desconhece muito, assim, aquela plantinha muito bonitinha, mas que você não faz ideia, é melhor evitar. Por exemplo, aqui as columeias são plantas extremamente resistentes
E os beija-flores adoram, porque elas dão uma florzinha, essa aqui no caso a Columeia batom, ela dá uma florzinha vermelhinha, muito charmosinha, e que os beija-flores adoram, tá? E essas plantas são extremamente resistentes, precisam de água todos os dias, mas elas toleram até sol, meia sombra e sol, tá bom? E claro que eu não poderia de falar sobre as plantas que vão direto no sol, como por exemplo a Lysimachia e outras que você vai ver aqui no vídeo, como véu de noiva, né? Tem umas plantas maravilhosas no setor de plantas pendentes ali do garden, que você vai encontrar plantas para sol. Geralmente essas têm flor e são mais difíceis de cultivar. Primeiro porque elas vão diretamente no sol e isso significa que as regas vão ter que ser bem frequentes. Segundo, porque a maioria delas dá flor e aí você vai ter que fazer adubações muito precisas para que você consiga ter ali a sua planta linda e maravilhosa. Uma planta que eu não poderia deixar de falar é os aspargos. Olha esse aspargo aqui, isso aqui é maravilhoso, extremamente rústico e dificilmente você vai conseguir perder essa planta aqui, tá? Mesmo se faltar água, o aspargo ainda sobrevive. O aspargo tem aquela característica que pode ir a meia sombra e também a sol, tá? Sol pleno, você não vai matar o seu aspargo. Colocando ali um pouco de água por semana já é o suficiente. Mas claro, se você quiser ter uma planta bem viçosa, água todos os dias, lembre-se disso. Mas tá aí, uma dica muito bacana são os aspargos. Agora voltando um pouquinho ali às samambaias, né? A gente pode ver aí que a gente tem samambaias amazônicas, samambaias paulistinas, é uma infinidade de samambaias. O que deve se observar é que samambaias não são tão fáceis de se cultivar e também perceba que elas têm um grande volume, como eu tinha falado lá no começo do vídeo. O volume delas é muito maior do que o de outras plantas, então se você for cultivar em um corredor, por exemplo, você precisa tomar bastante cuidado, porque você pode acabar ocupando um grande espaço desse corredor e se você tiver um espaço pequeno ali, você vai acabar com o seu espaço, né? Então, bastante cuidado, samambaias precisam de bastante água, clima úmido, não gostam de vento. E sombra, meus amigos, sombra e meia sombra, talvez bem pouquinho sol ali, solzinho da manhã, bem fraquinho, mas muita água e belas adubações nela. Então, retornando aqui, já com as nossas plantas, eu escolhi a espécie Peperomia, tá? Porque é uma planta extremamente resistente e que dá um caimento bem bacana e tolera bem os locais bem sombreados. O único detalhe é que ela precisa estar sempre com o vasinho úmido, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí muito em breve. Mas agora uma parte tão importante quanto a escolha das plantas é como você vai montar o seu jardim vertical. No outro vídeo que eu fiz o jardim vertical de pallets e fica bem pesado, feito à mão mesmo, peguei o pallet, cortei, quem ainda não assistiu, assiste lá, mas ficou essa dúvida, como instalar? Então esses parafusos, ó, de inox são muito bons, eles não enferrujam e eles também resistem bem, parafuso bem grosso com buchas bem grossas para instalar aquele. Mas esse jardim vertical que eu vou instalar é muito especial e olha só por quê. Bom, os módulos da Green Up já vem aqui nessa caixa com nota fiscal, tá? E também vem um manual de instruções e mostrando cada peça que vem aqui que pertencem a esses módulos, tá? Os módulos vêm todos embaladinhos e já vêm com os parafusos e buchas, que você pode notar que são bem pequenos. Eu vou abrir e vocês vão ver eu instalando ali. Mas esses módulos são feitos de plástico reciclado, tá? Isso aqui é muito bacana. Então, eu tenho aqui 3 módulos. E também tenho aqui alguns equipamentos que vieram para fazer a irrigação desse jardim sem que eu tenha que ficar regando toda vez. Então vamos lá para a instalação. Para começar, a gente vai naquela dica crucial, né, pessoal? Chegou com as plantas do garden, a primeira coisa que você vai fazer é sempre jogar uma bela de uma água, rega bastante mesmo, para não ter problema delas começarem a murchar e não sentirem tanto, tá? Esse percurso que fizeram, essa mudança de ambiente. E o segundo passo é você colocar as plantas enfileiradas para você ter uma noção do espaçamento que você vai colocar os seus módulos, para que suas plantas fiquem no formato que você calculou ali exatamente na parede, tá? E aí é muito simples, né? Esse módulo ele já vem prontinho, é só encaixar as peças e fazer os furos na parede da maneira que vem indicando ali no manual, tá? É muito simples, nem precisa de manual para falar a verdade, é muito intuitivo mesmo, tá? Precisa só você ter uma furadeira aí para fazer os furos direitinho nos locais, você vai lá, marca com lápis os furinhos e fura e já fica tudo muito fácil.
E aí, conforme eu vou instalando aqui cada módulo, eu já vou colocando as plantas, até para ver como é que vai ficar e aonde que eu vou colocar os outros módulos, se vai ficar bacana. Lembrando que esses módulos, eles têm uma borboletinha que gira, e aí conforme você gira ela, você consegue dar o caimento das plantas. Muito bacana isso aí também, hein? Parabéns aí para GreenUp Design. E aí depois de instalado, claro que eu vou jogar aquela iluminaçãozinha ali, bem bacana, que é a luz no espectro, né, que as plantas precisam para sobreviver. Afinal, essa planta aqui está em ambiente interno, tá? E poucas janelas, lembra? Sem muita luminosidade, então ela precisa de um suporte aí para que ela se mantenha viva. Muito bem, jardim instalado, olha só que belezinha. Se você quiser, obviamente, você pode reduzir esses espaços entre os módulos, para que o seu jardim fique mais fechado, tá? Já feche de cara na hora que você instalar. Mas como essa planta é uma planta que cresce rápido e eu vou fazer uma cachoeira dela até aqui embaixo, ela vai chegar mais ou menos, certo? Então eu já vou deixá-la assim, muito em breve ela já vai estar crescendo aí, por causa da minha iluminação artificial, né? E ela vai ficar maravilhosa. Vou postando fotos no meu Insta, tá? E ainda, é claro, vou fazer um novo vídeo, um vídeo parte 2 desse vídeo aqui, para mostrar como é que a gente faz a instalação das canaletas, dessa tubulação, para que você possa enviar água aí para o seu jardim e não ter problema. Se você tiver iluminação, temporizador e uma fonte de água ali com temporizador, não precisa mais fazer nada, despreocupado. Só quando chegar o pessoal vai olhar o seu jardim e falar: pô, mas que bonito o seu jardim, né? Pois é, não preciso fazer nada, tudo automatizado. Para quem quiser adquirir esses módulos aqui, que são muito fáceis de instalar, é mais fácil do que qualquer outro jardim vertical, é só entrar em www.greenupdesign.com.br. Os links vão estar todos na descrição aqui deste vídeo, tá bom? Não se esqueça de deixar aquele like maroto para que o canal tenha mais relevância, para que alcance mais pessoas. Escrever nos comentários aí o que você quer saber. Tem alguma dúvida? Manda para mim, eu leio todos os comentários e respondo. Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações. Eu sei que é muita coisa, mas aperta o sininho, sabe por quê? Porque senão você não recebe mais meus vídeos, tá? A gente vai falar então sobre irrigação em jardim vertical e talvez, se vocês quiserem, deixa aí no comentário sobre iluminação artificial para as plantas, tá? Esse tema é muito bacana e dá o que falar. Por hoje é só e até a próxima, pessoal!